Vamos lá. Vou aguardar o pessoal chegar aí. Boa noite, quem está entrando. Nós vamos falar sobre toque, né? Tão falado e misterioso toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Tá aí, toque. Aguardando meu colega, Dr. Mário Jorge, um grande amigo. Enquanto isso, o pessoal vai entrando aí, boa noite. Fernanda, Valéria, Elma Jacó, boa noite todo mundo. Natália, Simone, boa noite. Irã Jacó, tô aguardando aqui o meu grande amigo, Dr. Mário Jorge, psiquiatra, que vai estar comigo aqui. Nós vamos falar sobre o toque, transtorno obsessivo compulsivo. Guardando a entrada dele aqui. Transtorno até bem comum, mas o pessoal fala pouco e até os próprios portadores, né, do transtorno acabam sofrendo sozinhos, né, diante dessa ansiedade grande que eles passam e o sofrimento que leva, né? Eu até já separei aqui as perguntas da minha enquete, que foi feita no meu Instagram, que eu sempre faço, né? E vou passar para vocês também. Vamos aguardar aqui meu convidado. O Dr. Mário Jorge é psiquiatra. Nós tivemos oportunidade de estudar juntos em Belo Horizonte. E nós vamos compartilhar aí esses conhecimentos. A gente vai falar da minha enquete, nós vamos falar o que é o toque, como saber, né, quando identificar o toque, o diagnóstico, o tratamento, todas essas informações a gente vai estar trazendo. Espero que tenha alguns ubaenses aí me assistindo, porque o Mário Jorge, ele mora na minha cidade natal, na minha terra natal. Ubá. Tem alguém de Ubá aí? Minas Gerais? Ubá, Minas Gerais. Quem for de Ubá, Minas Gerais, dá um oi aí. Dá um alô. E aí, doutor Mário? Tá presente já ou não? Acho que não, né? Juiz de Fora. Doutor Mário Jorge tá aqui, ó. E Mário, pode dar o aceite aí para nós. Tem BH, tem Juiz de Fora. Eu não vi o bate agora, hein? Boa noite, Munir. Boa noite, Mário. Como vai? Tranquilo? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá tranquilo a minha voz aí também? Tá. Deixa eu Uma boa ajeitar noite aqui. para você, uma boa noite aos nossos espectadores de hoje. Eu tava falando aqui, se tinha alguém de Ubá para falar que é de Ubá aí, porque é minha terra natal e Eu convidei algumas pessoas, deve ter sim. é minha terra muito querida. Boa noite, pessoal. Vamos de fato aí. Michele, minha secretária, está presente aí, ó. Boa noite. Vamos começar de fato aqui a nossa live. Eu trouxe um assunto muito interessante, um assunto muito importante, que a gente deve tratar ele com muita seriedade, que é o toque, né? E para isso eu chamei meu grande amigo, Mário Jorge. A gente teve a oportunidade de especializar em psiquiatria juntos em Belo Horizonte. Foi uma pessoa que a gente adquiriu uma amizade, eu gosto muito, e trouxe aqui para essa noite para dividir esse assunto tão importante comigo.
Fazer uma breve apresentação do colega aqui. Doutor Mário Jorge de Lima Valdez Tavares, é graduado em Medicina pela Universidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Tem o título de especialista em Psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Realiza grupos de estudos há mais de 7 anos, em psicanálise. É palestrante de alguns laboratórios, dentre eles a Pfizer e a Servier. Reside em Ubá, Minas Gerais, minha terra natal, terra da manga, terra de Ari Barroso, terra de Nelson Ned. Friozinho aqui hoje, hein? E tá frio aí? Um pouquinho. E estamos aí. Por que escolher esse tema? Um tema, como eu disse, já até antes do Mário entrar, um tema assim, de muita relevância. Os portadores do toque, se tiver alguém que é portador, sabe que eu estou falando é verdade, são pessoas que sofrem muito. Muitos deles até não levam a conhecimento, né? Até nas consultas, se o médico não insistir muito, eles têm vergonha de falar sobre os rituais dele e gera todo esse transtorno. Antes de eu falar exatamente o que é o toque, que vai ser minha atribuição aqui além da abertura, eu vou falar um pouquinho da enquete que eu fiz no Instagram. Fiz uma enquetezinha durante a semana, como é de praxe, e os resultados estão aqui para vocês verem. Fiz uma pergunta, a primeira pergunta. Você se considera uma pessoa exageradamente organizada? 52% sim, 48% não. Você se cobra muito? Busca quase sempre a perfeição? 72% disseram que sim. Você se incomoda muito com sujeira? 75% sim. Você gosta de organizar roupas ou objetos por cores? 34% sim. Você confere várias vezes se as portas e janelas e se o gás estão, as portas e janelas fechadas, trancadas e o gás aberto ou fechado? 47% sim. Você tem medo extremo de se contaminar com algo e ficar doente? 44% sim. Você sabe até que ponto essa organização ou manias ou os rituais, né, são normais ou precisam de tratamento? 67% não sabe. Você sabe o que é o transtorno, ou já ouviu falar sobre o TOC, transtorno obsessivo compulsivo? Sim, 87%. Então, olha para você ver. 67% eles não sabem se essas manias são normais ou não. Né? Essas manias, essa coisa de organização e etc. 67% não. E é isso que nós vamos falar para vocês. São essas dúvidas que nós vamos tirar para vocês aqui hoje. Mas, afinal, o que é o TOC? O TOC, pessoal, falando assim de uma forma bem objetiva, resumida, é um transtorno mental, né, caracterizado por obsessões e compulsões. Aí vou explicar primeiro o que é obsessão e depois o que é a compulsão. Obsessões são pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes, imagens que vêm recorrentes no cérebro, e persistentes, ou seja, elas vêm recorrentes e persistem, que são vivenciados como intrusivos e indesejados. Ou seja, são pensamentos, impulsos que a pessoa não quer, ou imagens, como diz, que eles persistem e eles são intrusivos, ou seja, indesejados. São coisas que a pessoa não quer e vem a si mesma. E as compulsões são comportamentos repetitivos ou rituais mentais realizados de modo rígido e padronizado, a fim de diminuir o desconforto causado pelas obsessões. Vou fazer um link agora. Então, a pessoa tem uma obsessão, que é o pensamento, vou dar um exemplo simples, mas o Mário vai aprofundar, e ela tem uma compulsão, que é um comportamento para anular aquele pensamento. E ela, se ela não pratica aquele comportamento para anular, ela teme que algo muito ruim possa acontecer. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. A pessoa tem uma obsessão com doença e ela pensa, vou ter uma doença grave, ou eu vou ter um câncer, alguma coisa assim. Se eu não lavar a minha mão, ou se eu não rezar 3 Ave-Marias, ou algum outro tipo de ritual que eu fizer, essa doença vai aparecer.
Então, você imagina o tormento, isso é um dos tipos, o Mário vai aprofundar bem mais. Esse é o comportamento básico do toque, então. Um transtorno mental em que você tem obsessões e pratica depois a compulsão para anular essa obsessão e vive nessa roda de sofrimento, porque o pensamento ele vem de novo, a obsessão vem de novo, a compulsão vem de novo, a obsessão vem de novo. E é importante dizer que são rituais que ocupam grande parte do dia, da vida dessa pessoa durante o dia, e trazem muitos prejuízos na qualidade de vida, no funcionamento, na vida familiar, no trabalho e etc. Eu passo a palavra para você, Mário. Fique à vontade. Boa noite. Boa noite a todos os espectadores. Bom, você já deu uma introdução aí, uma introdução geral como funciona o toque, né? Primeiramente, antes de aprofundar um pouco mais o toque, vamos falar dos dados epidemiológicos, né? O toque é a quarta doença da psiquiatria mais comum. Não sei se você vai lembrar, mas eu lembro muito de uma aula que o Elian deu pra gente, nosso professor, querido Elian. Até convidei ele para assistir, não sei se ele está aí. Eu lembro que eu falei para ele assim, lá para 2011, 2012, a gente estava começando a ter mais contato com a psiquiatria. Eu falei para ele, nossa, eu tenho tanto pouco paciente com toque. Aí ele falou para mim, Mário, certamente o diagnóstico está passando desapercebido. Aí ao longo da minha vida de experiência em psiquiatria, eu vi que realmente estava certo. É um diagnóstico que passa desapercebido, tanto pelo profissional psiquiatra, pelo psicólogo, pelos médicos, e muitas vezes os pacientes, se a gente não pesquisar, eles não comentam aquilo, porque eles já acham que fazem parte da personalidade dele, não acha que isso é doença, ou tem vergonha de procurar, né? Muitas das vezes é um diagnóstico que é tardiamente feito, assim como alguns outros transtornos, a média é de 5 a 10 anos para a pessoa iniciar o tratamento depois que iniciou o quadro. A média de idade das pessoas que inicia o transtorno obsessivo gira em torno, as estatísticas, entre 19 e 20 anos. Então, final da adolescência, começo da fase adulta. Raramente é um transtorno que inicia após os 35 anos. Apenas 10, 15% desses pacientes podem iniciar tardiamente. Ou seja, é uma doença do adulto jovem, do adolescente e pode até mesmo ser da criança. Eu tenho alguns pacientes com 7, 8, 9 anos que têm toque, né? O toque na adolescência e na infância é um pouco mais comum no sexo masculino, mas na fase adulta a prevalência entre o sexos é a mesma. A prevalência na população em geral gira em torno de 2 a 3%. Né? 2 a 3% da população apresenta transtorno obsessivo compulsivo. Vamos falar agora um pouquinho da etiologia do toque, Munir. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Sim, realmente o que o Mário falou aí, né? É um sofrimento danado. E quando ele diz que o paciente não fala, porque nós vamos falar mais para frente, o toque ele tem muito comorbidade. O que quer dizer isso? Comorbidade é quando a pessoa tem duas doenças, mais de uma doença, né, junto da patologias, é uma união, né, de uma ou mais doenças. E geralmente o paciente chega lá pela comorbidade. O que eu quero dizer isso? Como, por exemplo, toque e depressão. É muito comum o paciente que tem toque ter depressão também. Às vezes ele chega no consultório na depressão. E você vai atender ele está muito deprimido, o médico, se passar despercebido, ele não vai perceber. Ou pelo menos no retorno, né, a orientação sempre é essa, a gente sempre tem que investigar. E às vezes no retorno que o paciente está melhor, a gente começa a conversar, você tem algum tipo de mania, como é que é na sua casa? E a pessoa começa a falar uma série de coisas e a gente percebe. Era só para pegar esse gancho aí. Nas causas, pessoal, os transtornos psiquiátricos, todos nós sabemos, as doenças em geral, né, as doenças não só psiquiátricas, as clínicas também, elas têm um caráter assim, multifatorial, que quer dizer o quê? Um componente genético e também o estilo de vida da pessoa, o que a vida nos traz, né? O estresse, trauma e outras coisas mais, a forma com que a gente leva a vida. Mas, por exemplo, eu li uma classificação que está dentro do DSM-5, falando que é o nosso manual de psiquiatria, que a gente segue,
que divide essas causas, essa etiologia que o Mário falou, são as causas, em três grupos: temperamentais, ambientais e genéticos, né? Essas temperamentais têm a ver o quê? Com o temperamento do indivíduo, né? Como ele é. Por exemplo, as pessoas que são mais introspectivas, que têm uma tendência eles até citaram lá, emocionalidade negativa mais alta, aquelas pessoas que têm uma tendência a ser mais negativo, são mais inibidas na infância, que têm um comportamento, uma tendência a ser mais perfeccionista. Essas pessoas introspectivos, né, já disse, introvertidos, eles já têm essa tendência a desenvolver um pouco mais o toque. Em termos ambientais, né, estão ligados os eventos estressantes da vida, qualquer que a gente está sujeito a ter, e tem também relatos de problemas na infância, como traumas e até abuso físico e sexual também tem uma certa relevância. Tá? Os fatores culturais também, né, são importantes também nessa questão ambiental, né? A questão da cultura Sim. do indivíduo criado, muitas das vezes ele pode aumentar a chance de ele desenvolver um transtorno obsessivo compulsivo. É uma criação muito rígida, né? Dependendo da cultura, também pode desenvolver, ajudar, né? Na genética, o que fala lá? 2 vezes mais chances entre parentes de primeiro grau adultos com transtorno. É 2 vezes mais. Quando inicia na infância e na adolescência, a chance de parentes pode chegar até 10 vezes mais. Ou seja, essa questão familiar tem uma importância, e se o toque começa na infância, a chance aumenta mais ainda. E os estudos de imagem falam muito de umas determinadas regiões do cérebro que podem estar ligadas a alguns circuitos cerebrais, que são coisas assim muito específicas de anatomia, não cabe agora falar, mas são circuitos específicos que eles estão estudando com os exames de imagem. E importante dizer também, antes do Mário entrar novamente, é o risco de suicídio, sabe, pessoal, que eu li lá, que eu fiquei impressionado, o risco de suicídio em pacientes com toque. Em algum momento da vida, um portador de toque, 50% deles, metade deles, eles vão ter algum tipo de ideação suicida, quer dizer, ele vai ter em algum momento, ele vai ter uma ideação suicida basicamente pela depressão, como o Mário diz, a depressão é muito comórbida, né, com toque. Então, a pessoa pode entrar num estado depressivo tão grande, ela também ficar com aqueles pensamentos recorrentes, e o toque não ceder com o tratamento, porque existe o toque refratário, nós vamos falar sobre isso, e a pessoa entra no desespero e pode acontecer isso. E até 1/4 deles tenta suicídio. Então, diante de tudo que já foi falado, e mais isso que a gente traz esse tema para vocês. Vamos lá, Mário. Então, o toque é uma doença, então, via de regra, que vai ter comorbidade. A doença mais comórbida é a depressão. Os transtornos ansiosos. O principal transtorno ansioso que vem junto com o toque, fobia social. Pegou um paciente com fobia social para pesquisar toque, que é comum essa comorbidade. E são 2 transtornos que muitas vezes começam ali na final da infância, começo da adolescência. Quando tem depressão, o prognóstico piora, porque até aumenta a questão do risco de suicídio. Quando tem, às vezes, um quadro até mais grave, uma esquizofrenia com toque. Esquizofrenia com toque, pode o paciente ter sim. O paciente com transtorno bipolar com toque, o prognóstico piora mais ainda. Um paciente que inicia mais precocemente o quadro, um paciente que inicia o quadro na infância, tem a tendência de ter um prognóstico pior do que alguém que começou com a doença na fase adulta, né? E claro, e as questões das comorbidades. Vamos falar um pouquinho já do diagnóstico. Para fazer o diagnóstico do toque, né, utilizamos categoricamente a DSM-5. A DSM-5, ela até retirou o transtorno de acumulação, que antes era diagnosticado junto com o toque. Agora o toque é uma entidade nosológica de classificação separada. Como é que fazemos a questão do diagnóstico do toque? Primeiramente, condição, existência de obsessões, pensamentos intrusivos que vêm sem a vontade do sujeito, que recorrem e
e ou compulsões. Não é obrigatório ter obsessão e compulsão. Pode ter um dos dois apenas. Mas de 75% a 90% das pessoas que têm toque, eles vão ter obsessões e compulsões simultaneamente. Ou seja, essa é a condição mínima. Essas obsessões ou compulsões tomam tempo da pessoa. Uma coisa, estou aqui na minha casa, fui lá, verifiquei a porta uma vez, o gás, e fui dormir. Outra coisa é verificar 5, 10 vezes, sair de carro, lá, e tô lá no meu trabalho e começo a pensar, será que eu deixei o gás ligado? Será que eu tranquei a porta? E aquele pensamento começa a vir e muitas vezes eu tenho que sair lá do trabalho e voltar aqui de novo. Olha o prejuízo funcional, olha o sofrimento. Para ser transtorno em psiquiatria, inclusive no toque, tem que ter o quê? Sofrimento mental intenso, prejuízo na funcionalidade. O paciente que está acometido por essa doença, ele vai ter problemas no trabalho, nos seus estudos, no relacionamento afetivo, e ele vai, em diversas esferas da sua vida, ele vai apresentar problemas. Por isso, sim, é considerado doença. Como o Munir já falou, existem as manias. Eu, por exemplo, eu gosto de, quando eu estou atendendo, eu coloco o carimbo do lado direito, as minhas receitas do lado esquerdo, mas se eu precisar inverter e continuar atendendo, consigo numa boa. São comportamentos para tentar me organizar. Mas a partir do momento que esse comportamento ele prejudica a minha vida, ele faz eu sofrer, mesmo sabendo que eu não precisava estar tendo esse pensamento obsessivo ou esse comportamento para compensar esse pensamento obsessivo, aí sim, estamos diante de uma doença chamada TOC. É importante também para fazer o diagnóstico, como sempre em saúde mental, descartar outras doenças que podem estar causando sintomas de TOC. Até na etiologia, né, existe algumas literaturas que citam, algumas não, todas elas citam até a questão imunológica, né, que é a questão causada pelo estreptococo beta-hemolítico, né, que vai causar uma doença chamada PANDAS, que vai apresentar sintomas de TOC. Ou seja, para fazer o diagnóstico de TOC, temos que descartar as causas orgânicas. Existe uma outra doença que tem muito aqui em Ervalha, Munir, que não é a Coreia de Sidney, é aquela doença de Huntington. Ervalha, Minas Gerais, segundo um censo que teve há um tempo atrás, é a segunda cidade do Brasil que tem mais Coreia de Huntington. E o paciente começa a ter comportamentos obsessivos compulsivos a partir de 40, 50 anos de idade, o que não é comum no nosso toque, né? E também descartar uso de substâncias. Às vezes a pessoa está dependente de alguma substância e pode estar tendo um comportamento obsessivo por conta daquela dependência ou daquele abuso daquela substância. Aí o diagnóstico não é toque, o diagnóstico é transtorno relacionado à substância envolvida. Importante também a questão de dar alguns especificadores de gravidade. Pacientes que têm pobre insight, não tem uma crítica prejudicada, que aquele comportamento é inadequado, ou que não tem insight nenhum, ou apresenta tiques, tique motor, tique vocal, são pacientes de mau prognóstico. Até 30% dos pacientes com toque pode apresentar tique, que é o cacuete, né, que o pessoal fala, né, que pode ser motor, pode ser vocal. Tem até uma doença chamada Tourette, que é comum o paciente apresentar toque junto com Tourette, né, que o paciente apresenta tiques. Então, o paciente tem toque com tiques, fique atento. Esse paciente, provavelmente, ele vai ter um mau prognóstico de evolução. Geralmente, o curso da doença é uma doença crônica, né? E o paciente tem oscilação, fase de remissão, fase de agudização, né? Às vezes pode até ter remissão espontânea, sem tratamento durante a vida. Às vezes, quando a gente faz o diagnóstico, o paciente conta a sua história e às vezes ele fala que às vezes ficou alguns meses ou um ano quase sem sintomas, né? Mas, via de regra, é uma doença crônica. Infelizmente, a maioria dos pacientes que têm esse transtorno, eles provavelmente, se eles se valerem do antidepressivo, da terapia, eles vão ter que continuar tomando a medicação. Poucos os casos, aquele que o paciente fica sem a medicação e não tem recaída. A maioria das doenças dos pacientes do toque são crônicos, assim como outras doenças da psiquiatria, né? Eles falam, doutor, eu quero ficar sem medicamento, eu melhorei, né? Nem sempre a gente vai conseguir isso, a maioria das vezes não. A literatura cita
que remissão total dos sintomas chega no máximo a 20%. Mas eu acredito que nem chega a isso, mas no máximo 20%. Comorbidades, já citamos algumas. Lembrar que a comorbidade mais presente é a depressão, de 40%, 50%, 60% dos pacientes com TOC pode ter depressão. Um outro diagnóstico comum, a fobia social, fobia específica, pânico, agorafobia, e assim vai. Na infância, também é comum o TOC vir junto com TDAH, o que confunde. Ah, vou no neurologista. Não desfazendo nossos amigos da neurologia. Claro que não. Mas eu tenho certeza que o médico da neurologia tem dificuldade de fazer um diagnóstico de TOC, mas tem facilidade de fazer um diagnóstico de TDAH. E aí ele passa o Venvance, a Ritalina, até não podia fazer propaganda, a Lidexafetamina, o metilfenidato. E o que acontece? O paciente, às vezes, até piora do seu sofrimento, porque ele não está sendo tratado a doença TOC, né? Tem que ficar atento até a tríade mesmo, né? Na criança, que é TDAH, tique e TOC. Teve uma pergunta ali de uma psicóloga. Ela fala, não, ela falou o tique é o que seria o tique, né? O tique ele pode ser um sintoma, né, involuntário, um ato involuntário, que ele pode ser um ato isolado, né? Assim, um movimento voluntário isolado, ou ele pode fazer parte do transtorno de tique. Né? Transtorno de tique, que entra as doenças que tem o transtorno de tique. Mas agora, Mário, interessante, eu acho que vai ser a parte mais interessante da live, a gente ir para a prática no sentido assim, de exemplos de toque, de exemplo da classificação dos principais grupos de toques, que são 4 grupos os principais, dando exemplos claros mesmo, pessoal, e a gente vai complementando. O que seriam esses rituais? O que seriam essas obsessões? E quem está ouvindo a gente vai poder, se for portador, se identificar, e alguém que tem um familiar assim também vai poder ficar claro. Bom, os subtipos de toque. Vamos dividir em quatro grandes grupos. Tem literatura que divide em 3. Eu preferi dividir em 4 grupos. As obsessões relacionadas à contaminação, e o paciente vai apresentar rituais de limpeza para tentar combater esses pensamentos obsessivos. Essa aí, quem já tinha esse toque antes da pandemia, já tinha sofrimento. Agora, com esse risco real do Covid-19, esses pacientes têm a tendência até de piorar. Então, o primeiro grupo repete aí, limpeza. Obsessões relacionados à contaminação e associados a rituais de limpeza. Esse seria o primeiro grande grupo. Esse grupo ele faz parte aproximadamente de 45% dos pacientes com TOC. Quase a metade. O segundo grande grupo... E alguns exemplos desse seria esse medo de contaminar, lavar a mão várias vezes, né? E também casos que a pessoa leva mais de 1 hora ou chegando até 2 horas para tomar um banho. Fazendo rituais, lava o corpo, lava de novo, e fica por ali, é onde vem o prejuízo que o Mário falou. Normalmente a gente vai fazer esse ritual no nosso dia a dia. Tive a possibilidade de contaminação, lavei a mão, passei o álcool gel e vamos para frente. O paciente com toque não, começa a pensar. Tem paciente, às vezes, até que ele liga para a pessoa, mas você não está doente mesmo? Aí vira um transtorno. Aí a pessoa gasta tempo, paralisa o dia dela muitas vezes. E é relacionado à contaminação e os rituais de limpeza, que pode ser também com relação à higiene do próprio corpo, de ser extremamente excessivo, Tem pacientes que têm até escoriação na pele por conta desse ritual. Às vezes fica horas tomando banho, se limpando, com medo de estar com uma possível contaminação, né? E tenta fazer essa compulsão, essa limpeza excessiva, exagerada, com muito sofrimento, para tentar compensar esse pensamento, né? Existe um outro grande grupo, que é o grupo de pacientes que pode ter dúvida patológica ou dúvida obsessiva, né? Ele tem rituais do quê? De verificação ou de reafirmação. Será que eu deixei o bujão de gás aberto? Eu vou lá, verifico uma vez, verifico de novo, verifico novamente. Às vezes saio de casa, volto para verificar. Será que eu deixei a porta trancada? E vai verificando. E o pensamento volta. Se você deixou a porta trancada,
Se você não deixou aberto, vão te roubar, vai acontecer alguma coisa com a sua família, e assim vai indo. Esse é Eu relacionado... tive um caso, Mário, tive um caso específico aí desse grupo que você está falando, que a pessoa ela ficou com esse pensamento de querer ouvir que ela não estava doente, que ela não tinha nada. Ela, ela teve um pensamento intrusivo, uma obsessão que ela estava contaminada pelo vírus da HIV, e ela começou a fazer exame, fazia de novo, ela começou a percorrer vários médicos, infectologistas, só para receber aquela notícia. Não, você não tem nada, você não tem nada. E ela ia, fazia o exame de novo, e em outro médico, ela ficou com esse toque de ouvir dessa repetição. Olha que sofrimento. Uhum. Pode continuar. Eu, eu, eu já atendi um paciente também que não teve relação desprotegida sexual, paciente casado, etc. Mas se conversar perto de uma pessoa que tem HIV, ou às vezes viu uma pessoa que tem HIV, começa a pensar que pode estar contaminado. Né? Olha só a gravidade da situação. Sabendo que o HIV não transmite pelo ar. Mas a pessoa, É, a pessoa, a pessoa disse que ficou sabendo que tal pessoa tinha HIV e ela ficou no mesmo ambiente, assim, não nem conversou, mas ficou próximo. Já começou a ficar esse medo de ter a doença e correu atrás de fazer exame, começou a perguntar se não poderia ter pego de alguma forma, se a pessoa às vezes deu um cortezinho, encostou na mesa que ela podia ter encostado também, ou seja, virou um transtorno. O toque é uma doença que muitas vezes gera um prejuízo tão grande, pode gerar incapacidade funcional, a pessoa ficar paralisada da vida, parar de trabalhar, parar de estudar por causa do toque, né? E tem toques até mais graves que esse, que realmente se a gente não pesquisar com o paciente, passa desapercebido e o paciente sofre muito. Existe também um outro grupo de toque, que é aquele relacionado à incompletude, que é aquele paciente que tem simetria exagerada com as coisas e exatidão, alinhamento dos materiais de trabalho, tem que ser tudo, objetos, roupas. ou gasta tempo. Se alguém mexer naquilo, ele fica transtornado, ele vai lá e começa a arrumar de novo, né? Então, é relacionado à simetria. Ele tem uma sensação de que, se não tiver perfeito, as coisas não vão andar. E tem que ser daquela forma, senão ele não consegue tocar o dia dele. Se olhar que alguém mudou alguma coisa de lugar, ele começa a arrumar de novo e começa a ver detalhes sobre aquele ritual, gasta tempo, e aí estamos diante de um toque relacionado a essa sensação de incompletude. Que o paciente vai ter o quê? Busca de simetria, exatidão nas suas atitudes. E tem um outro toque, digamos assim, que é mais relacionados ao pensamento, que são toques obsessivos relacionados a conteúdo violento, conteúdo religioso. Esse paciente, eu já atendi um paciente do sexo feminino que ficava no pensamento assim, fazer sexo com padre, fazer sexo com padre. Esse pensamento ficava toda hora. Não, ela não queria ter sexo com padre, mas ficava fazendo isso. E rezava toda vez que tinha esse pensamento, rezava 20 Pai Nossos, gastava tempo, ia lá no padre para confessar isso, e ia padre, a vida dela virava um transtorno. É um tipo de toque que é um toque, digamos assim, relacionado mais ao pensamento. Porque quando a pessoa tem um ritual que todo mundo está vendo, opa, essa pessoa tem algum problema. Mais fácil de até buscar ajuda, alguém identificar. Agora, quando é só na questão do pensamento, fica mais difícil. Importante também dizer, tem literaturas que citam o pensamento obsessivo e um outro pensamento para tentar anular ou neutralizar esse primeiro pensamento. Podemos chamar isso de pensamento compulsivo, que é esse pensamento que rezar 10 Pai Nosso para mim não morrer porque eu pensei em sexo com padre. É um exemplo aí de pensamentos relacionados a conteúdos inaceitáveis, né? Então, seriam esses 4 grandes subtipos de toque que temos no nosso dia a dia. Importante também colocar que muitas das vezes o paciente pode ter toque de contaminação com toque de simetria. Isso pode acontecer também. É que ele tem que estar num grupo só. Ele pode estar com mais de um tipo de toque, né? E isso aí tem que ser tratado com muito cuidado. O toque... Mário, eu vou até repassar aqui pro pessoal que dentro de tudo que você falou tem... tá? Hã? Se você não me cortar, não para de falar. Professor gosta de falar, né? Que é isso?
Obsessão, resumindo assim que o Mário falou, vou falar alguns exemplos básicos que eu também tinha separado, vai ser repetitivo, mas o pessoal vai gravando. Obsessão de agressão, quer dizer, o medo de algum familiar venha a falecer ou sofrer um acidente, a pessoa pode ficar com isso. Rituais de checagem, verificar se portas, janelas, fechaduras, saída de gás. Obsessões com perfeccionismo, ordenação e simetria. Objetos estejam perfeitamente posicionados e alinhados, de que a escrita esteja totalmente perfeita. Tem gente que tem o toque da escrita. Rituais de arrumação e arranjo. Perda de muito tempo organizando minuciosamente as roupas do armário. Reescrever muitas vezes a mesma frase para ter a certeza que aquela frase está perfeita. Olha só que sofrimento, gente. Obsessões por contaminação e sujeira, que foi falado. Medo de pegar uma doença por contaminação ao sentar-se num banco, ou vai num ônibus, ou vai numa praça, né? Ou de tocar uma maçaneta, ela sai dali e fica preocupada, está contaminado. Essa preocupação excessiva com sujeira. Rituais de limpeza e lavagem. Banhos excessivos e ritualizados, foi dito. Limpeza excessiva de móveis. Lavagem de roupas que não foram usadas, roupas que estão no armário, começa a lavar aquela roupa que está suja. Obsessões sexuais e religiosas. Medo de blasfemar contra Deus, imagens de sexo, essa questão que o Mário citou do padre, né? Rituais religiosos, rezar compulsivamente, e também obsessão de colecionismo, que pode até entrar num outro transtorno, que é medo de jogar as coisas fora e depois precisar daquilo. Pode ser um traço já por um outro transtorno de acumulação. Então, vejam bem, como deve ser para essas pessoas viver dentro desses rituais e dessas coisas que incomodam bastante, né, Mário? Muito. Você vai complementar? Vamos entrar no tratamento? Você tem alguma... Vamos lá. O tratamento. O tratamento, como é uma regra geral em saúde mental, são a associação da psicofarmacologia com a psicoterapia. Você sabe que eu gosto da psicanálise, mas gosto da terapia cognitivo-comportamental também. Não sou aquele também extremista. Então, terapia cognitivo-comportamental, na literatura, tem mais estudos, né? Até que a psicanálise ela não é submetida a esses estudos categóricos de universidade, né? Mas a terapia cognitivo-comportamental é mais citada na literatura, associada à psicofarmacologia, em especial o antidepressivo. Bom, qual grupo de antidepressivos vai ser a nossa primeira linha de ação? Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Fluoxetina, sertralina, citalopram, escitalopram, fluvoxamina e paroxetina. Os antidepressivos, isso é uma mãe interessante para... até a gente tem que falar isso para o paciente, porque o toque ele demora mais a melhorar com a medicação. As doses são mais altas. Os pacientes não vão responder rapidamente, como poderia ele ter uma depressão grave e toque. Ele melhora da depressão e do toque ainda não. Por quê? No toque, geralmente a resposta terapêutica é superior a 8 semanas, mais do que 2 meses, 3 meses, 4 meses. Já na depressão, começa já uma resposta, às vezes, com 15 dias, uma resposta máxima ali por volta de 4, 6 semanas. No toque, geralmente não. Outra coisa também que é importante, o erro terapêutico, né? Começou com dose mínima de um antidepressivo. Exemplo, paroxetina de 20. Não melhorou, vou trocar um antidepressivo. Não, no toque, via de regra, a dose é alta do antidepressivo. Não é exceção, é regra. O paciente não melhora do toque, a maioria das vezes, com 20, 30 miligramas da paroxetina. Vai melhorar com 30, 40. É bom esclarecer isso mesmo, porque às vezes o paciente assusta, né? E eu também já esclareço isso na consulta. Porque o que o Mário quer dizer? Às vezes um paciente, quem toma esse tipo de medicamento, vai entender com mais facilidade. Mas às vezes uma ansiedade que a pessoa tem, uma TAG, uma ansiedade generalizada, às vezes a pessoa toma 10 miligramas, por exemplo, do escitalopram, ou 20 miligramas da paroxetina, ou 50 miligramas da sertralina. E a TAG dela
vai ceder. Mas se esse mesmo paciente tiver um toque, ou se ele tiver uma comorbidade, né, do toque com a TAG lá, as 10 miligramas do escitalopram vão ter que virar 20 ou mais, né? Apesar da literatura falar na dose máxima de 20, mas 20 ou mais. A sertralina pode chegar até 200 miligramas. Até 300. Venlafaxina, Pode usar até... venlafaxina 225, 300 miligramas. E isso assusta, às vezes, o paciente. Ele gera uma dúvida, gera uma angústia. Alguns até vão procurar uma segunda opinião, vai em outro médico. Então, é bom a gente citar isso, porque se algum dia você tiver um familiar, ou você está assistindo, tem um diagnóstico de toque, isso é ciência, faz parte da literatura. A resposta vem com doses altas e, muitas das vezes, com associação, porque o toque é uma doença difícil de remissão de sintomas, né, Mário? Pode completar. Então, aí, via de regra, o ensaio terapêutico usou um inibidor seletivo, que eu já citei, vai titulando, vai subindo a dose. Não teve melhora em pelo menos aí 12 semanas de tratamento, aí você pode trocar por outro inibidor seletivo ou ir para o anafranil, clomipramina, que ele é mais potente, sim, que qualquer inibidor seletivo, porém, ele não é o primeiro que a gente usa por questão de efeito colateral. Lá atrás, né? Lá atrás, no início, ele foi o padrão ouro, mas depois do advento dos inibidores de recaptação, que foi na década de 80 para cá, né? Ela foi perdendo espaço porque os antidepressivos tricíclicos, eles têm muitos efeitos indesejados. Não tem um ganho de peso exacerbado, prende muito o intestino, a boca fica muito seca. E como o toque responde com doses altas, se o tricíclico já dá muito efeito colateral, se o médico dá dose muito alta, fica praticamente insuportável para o paciente, né, Marcos? E tem as associações também, né, que você vai falar agora. Então, aí podemos utilizar aí um inibidor seletivo, não deu certo, trocar por outro inibidor ou ir para clomipramina, podendo também usar o dual, um dual que é indicado na literatura é somente a venlafaxina, né? O dual, geralmente, via de regra, altas doses, não adianta a gente pensar que vai melhorar com baixa dose, vai aumentando devagarinho. Tem um ou outro caso que melhora com dose pequena? Tem, mas não é a maioria. Vai demorar mais do que de tratamento da depressão, que aí seria 2 meses até uma boa resposta, e geralmente em doses mais altas. Aí podemos fazer a associação de um antidepressivo inibidor seletivo com a clomipramina, tomar os dois juntos. Dose mais baixa? De um antidepressivo inibidor seletivo com um antipsicótico atípico. Por quê? Os antipsicóticos atípicos, eles têm efeito em receptor serotoninérgico, assim como os antidepressivos. Geralmente é utilizada essa associação em dose baixa. Não se usa dose muito alta do antipsicótico. Poderíamos utilizar a risperidona. Às vezes, se o paciente tiver tique com toque, a risperidona com um antidepressivo vai responder muito bem, né? Um aripiprazol, né? Uma olanzapina em baixa dose, ou seja, essa associação do antidepressivo com um antipsicótico atípico. 2 antipsicóticos que podem piorar o toque. Lembrei agora. Às vezes o paciente tem um quadro psicótico grave com toque. Aí você está usando olanzapina 20 miligramas. Ele piora do toque, porque olanzapina e clozapina, que é o antipsicótico mais potente, pioram geralmente sintomas do toque. Mas em baixa dose, a olanzapina pode ser utilizada. Pode ser benéfico. Na hora que você tentou todos esses ensaios terapêuticos e não deu certo, primeira coisa, rever seu diagnóstico, se é isso mesmo. Segundo, uma parte desses pacientes, às vezes, não vão responder, infelizmente, a esses ensaios todos terapêuticos que acabamos de citar. Aí, podemos estar falando já de refratariedade. Na refratariedade, podemos utilizar a ECT e também tem a citação da estimulação magnética transcraniana. Mas eles não citam a estimulação transcraniana magnética como caso refratário, mas como alternativa de tratamento. Alternativa. E, em último caso, você tentou de tudo isso, ainda tem a psicocirurgia, aí já é com neurocirurgião, né? E
desses pacientes refratários, 60% deles que vão ser submetidos a microcirurgias, tá, pessoas? Não é uma cirurgia muito pequenininha, muito discreta, microscópica, uma neurocirurgia. Esses pacientes, 60% desses pacientes refratários respondem a esse tipo de cirurgia. Esse seria o nosso tratamento. E, claro, sempre associar a terapia junto, né? Temos que sempre andar junto com o nosso colega da psicologia, né? O psicólogo é o termômetro do médico psiquiatra, né? Exato. Se por acaso alguém não entendeu o termo que o doutor Mário falou, a refratariedade é o toque que não responde a nada, o toque refratário. Você põe um medicamento, associa outro, faz isso, faz todos os esquemas que estão dentro do protocolo e o paciente não responde. Aí esse paciente é chamado, o diagnóstico desse paciente é toque refratário. Aí começa a usar essas outras alternativas. A estimulação magnética transcraniana que ele falou é um aparelho em que ele emite ondas que ressoam no crânio nas regiões em que os circuitos cerebrais são relacionados ao toque. Então, é um aparelho que ele tem uma estrutura ligado, né, num aparelho, na parede, tudo, e encosta na cabeça da pessoa e vai fazendo sessões semanais para ver se auxilia nesse controle, né, atuando nesses circuitos e ajudando no controle da doença. Eu queria falar da parte da terapia um pouco, da terapia cognitiva comportamental, que é muito importante, mas antes até da terapia e do medicamento, pessoal, é importante a gente ter ciência da importância da psicoeducação. E o que é isso? Eu vou explicar. Para todos os transtornos mentais, o ideal é que o paciente e a família passem pelo que a gente chama de psicoeducação, ou seja, informações sobre a doença. O portador do toque ele precisa saber o que ele tem, saber em detalhes. O médico precisa explicar. O psicólogo que vai fazer o acompanhamento dele precisa desenhar para ele, mostrar, precisa indicar livro, precisa mostrar vídeo, para que as pessoas, quanto mais informação a gente tiver sobre o transtorno, qualquer tipo de transtorno na psiquiatria, é melhor, porque é uma área em que se tem muito preconceito, tem muito estigma, a gente sabe disso. Inclusive, a Associação Brasileira de Psiquiatria, se não me engano, de 2013 para cá, vem com esse movimento constante da psicofobia. E essa psicofobia, essa aversão, é esse estigma contra transtornos mentais, contra os portadores e muitas das vezes até contra os profissionais. Então, a base de tudo é a psicoeducação. Tem que começar levando informação, conscientizando o paciente e a família. Aí vem a medicação, que é de extrema importância, é muito difícil o paciente sair do toque. Se o paciente sai do toque sem medicamento, eu duvido ser toque. Acredito que a pessoa deve ter um perfeccionismozinho, com uma ansiedade. Toque sem... Às vezes falam na literatura quando o toque está leve, que às vezes pode ter remissão só com a terapia. É muito raro. A maioria das vezes. E a cognitivo-comportamental, ela vai dividir, então, a palavra fala cognitivo-comportamental. A parte cognitiva é explicar ao paciente que os nossos pensamentos e comportamentos, né, os nossos pensamentos influenciam nos nossos comportamentos e nas nossas emoções. E contextualizando isso, dentro desse cognitivo, vai ensinar o paciente a identificar esses pensamentos, né, escrever esses pensamentos, ajudar a desconstruir esses pensamentos. O terapeuta cognitivo ele vai dar tarefas para esse paciente fazer em casa, para ele exercitar, para ele ajudar ele a combater, a desconstruir o que eles chamam de pensamento automático negativo. A parte comportamental, ele faz um contato programado do paciente com os estímulos aversivos, de modo direto, imaginário ou virtual, porque tem também a realidade virtual que dá para fazer. E isso quer dizer o quê? A pessoa vai fazendo, mostrando para o paciente, ele vai ter contato com a coisa. Vai lá, toca na torneira. Você acha que a torneira está contaminada? Ele vai dando suporte a esse paciente para ele fazer aquela compulsão que ele fazia, porém ele vai ter contato e vai se expor àquilo
E a cada exposição dessa, que a gente chama prevenção de respostas, né? Também o paciente vai diminuindo a ansiedade. Que a prevenção de respostas associada ao tratamento cognitivo é o quê? É o paciente abster-se de realizar os rituais. É ele concentrar e é ele segurar mesmo para não praticar os rituais. Aí vai vir o mal-estar, mas ele vai segurar e ele vai vendo que a cada pensamento depois, que a cada obsessão, as compulsões vão diminuindo. Então, é todo um processo. Geralmente, a terapia cognitivo-comportamental não é uma terapia muito extensa, né? É uma terapia que ela tem início ali, meio e fim, mas depende do paciente, pode durar 10 sessões, 15, mas pode durar meses, né? Tem que ver, a meu ver, Márcio, se esse paciente ele tem um componente também mais psicanalítico, traumático, porque às vezes eu sou da opinião que às vezes você faz uma cognitiva comportamental ali para tirar ele daquela urgência, daquela situação, mas se o colega, se o psiquiatra identificar que tem algo mais inconsciente, né, uma coisa mais grave, algum trauma, é interessante que esse paciente também faça um tratamento psicanalítico, porque na verdade, as coisas se complementam, né? Eu vejo muito assim, a cognitiva ela vai dar aquela base para uma urgência, mas se tem algo ali muito escondido, é só a psicanálise mesmo para resolver, né, Márcio? Você sabe muito bem disso. No toque, né, na psicanálise, é a neurose obsessiva, né? É a neurose obsessiva. Então, né, a neurose é sempre a dúvida. O psicótico, ele tem certeza. Né? O toque, via de regra, a pessoa tem dúvida. Será? Será? E fica fazendo. Se ele tem certeza daquilo e já está numa crença delirante, já estamos, de repente, numa outra estrutura, que é a estrutura psicótica. Né? Então, claro que essa escuta psicanalítica também dá resultado, sim, no toque. Claro que, como eu falei, eu falo sempre isso, a psicanálise é uma ciência marginal, que ela não entra nos estudos randomizados, ela não entra por esse campo do saber, da fenomenologia, ela entra no campo do discurso, ela vai na questão do inconsciente, que está no discurso do nosso paciente, né? E tem o seu lugar, tem um lugar muito importante, né, dentro da nossa vida e dentro da psicologia, da psiquiatria em si, né? Certamente. E gostaria de deixar também uma orientação aos portadores de toque e aos familiares. Existe em São Paulo uma associação, que essa associação já existe há mais de 23 anos, ela chama Astoc ST. Inicialmente ela chamava só Astoc, né? Associação Associação do Transtorno Obsessivo Compulsivo, que é um grupo de apoio, depois ela ficou ST porque ela agrupou a síndrome de Tourette, né? Que é uma outra doença que é um diagnóstico diferencial, até né, a gente tem que, ele anda ali próximo ao toque, a gente sempre tem que ficar atento, mas aí cabe uma outra live, né? Então eles criaram isso há 23 anos. A finalidade é levar informação para a família, um grupo de apoio, tá certo? E depois eu vou deixar para vocês o contato, mas quem quiser ver na internet, para ver, para saber, tirar dúvidas, tem o WhatsApp, tem os grupos virtuais, tem atendimento, é www.astoc.st, tudo junto, .com.br, astocsst.com.br. Bastante informação, grupos de apoio, atendimento também, para quem precisar. Eu acho que, como eu venho falando de psicoeducação, é importante que as pessoas saibam disso, né? Portanto, pessoal, eu acredito que ficou claro que o toque ele vai muito além da pessoa ter uma mania, né? Ele é assim mesmo. Tem alguns casos que as pessoas até fazem brincadeiras, né? Mas às vezes tem pessoas que são organizadas e não há problema nenhum em ser organizado, né? Eu acho que assim, a gente deve buscar nem o perfeccionismo extremo e nem também o relaxo. Acho que a gente tem que andar ali no meio do caminho, buscar a excelência nas coisas que a gente faz. Excelência é diferente de perfeccionismo. Eu vou procurar fazer o meu melhor dentro do que eu
posso fazer? Eu como pai, eu como um profissional de saúde, eu como minha profissão, seja lá qual for, eu como meu papel na sociedade. Não se cobrar tanto, não querer ser perfeito demais a ponto de te fazer mal, mas também não ir pelo lado do relaxo, como diz, né? O oposto do perfeccionismo é o relaxo. Vamos buscar sempre a excelência, que é fazer aquilo dentro do melhor que a gente pode dar. E a partir do momento, acho que vocês conseguiram identificar, a partir do momento que esses sentimentos, que esses rituais causaram sofrimento e prejuízo nas funções da pessoa, e essas funções o Dr. Mário explicou muito bem, função de trabalho, relacionamento social, né, vida familiar, etc., causou algum tipo de prejuízo funcional e sofrimento persistente por vários dias, meses e anos, já se tornou um transtorno. Procurar ajuda sem vergonha nenhuma, os profissionais de saúde mental estão aí preparados, estudam a mente humana, estão preparados a atender sem julgamento, a primeira coisa que a gente aprende, né, Mário, na saúde mental. Tudo que o paciente disser a você é importante. Porque se ele teve coragem de confidenciar a você um sentimento, é porque para ele faz muito sentido. Então, quanto mais o paciente falar, mais nós vamos conseguir ajudar. E é importante dizer isso, o profissional de saúde mental está aberto a ouvir, livre de preconceito. Pelo menos é o que a gente espera, né, Mário? É o que deveria. Gostaria que você fizesse algumas considerações finais. A gente está chegando já no final, você faz suas considerações finais e depois eu dou uma olhada aqui se por acaso tem alguma pergunta e se dá tempo. Então, primeiramente agradecer você pelo convite, sempre é bom estar participando, né? A gente está trocando ideias com um outro colega profissional. Nunca dá para a gente encontrar, você vem aqui no bar, a gente nunca encontra, mas aqui no Instagram a gente está encontrando. Agradecer as pessoas que participaram aí, os espectadores do seu canal, né? E as pessoas também que eu convidei, que eu vi que algumas entraram aqui, agradecer, né, a paciência, né? Quinta-feira, 9 horas da noite, está todo mundo cansado. E espero que tenhamos outros encontros em outros quadros da psiquiatria, sempre debatendo essa questão. A saúde mental é importante, a psicoeducação, o profissional de saúde, informar o que está acontecendo, informar o tratamento, informar como vai ocorrer, informar efeito colateral, informar que pode não melhorar, a gente vai ver as opções. Que o tratamento ele não se baseia somente em medicação, mas muitas das vezes os transtornos mentais, inclusive o toque, a medicação é primeira linha, está na ciência, então vamos utilizar com critério, com cuidado e com monitoramento. E além disso, a psicoterapia, o nosso profissional psicólogo, sempre trabalhando junto com o psiquiatra, né? Diminuir esse estigma de encaminhar para o psiquiatra, está melhorando cada vez mais, né? Sim, sim. E tenho percebido. Sempre junto também com a família, né? Que hoje em dia as internações psiquiátricas diminuíram muito por esse novo modelo de tratamento em que a psiquiatria se oferece diante da humanidade. E eu queria agradecer novamente aí você pelo convite e até uma próxima vez e obrigado a todo mundo que ficou até agora com a gente. Isso aí, pessoal. A gente vai encerrando. Obrigado, Mário, mais uma vez. Achei que o bate-papo foi muito produtivo. A gente pode, sim, programar outras lives. Tem muito assunto, né? Saúde mental tem muito assunto. Pessoal, vocês que estão aí, meus seguidores, muito obrigado pela atenção, por estar com a gente até o final. Se tem mais perguntas, podem fazer no meu direct, pode fazer, Dr. Mário, vou lá seguir o Dr. Mário lá, vai seguir o Dr. Mário lá no Instagram dele, faz pergunta para ele adora responder pergunta. Eu vou até 3 horas Ele da manhã. gosta de falar bastante, então vai lá, faz bastante pergunta na caixinha dele, ele vai adorar. O meu WhatsApp já está lotado, já não deu nem tempo de responder ainda. Um abraço, Mário, obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo de Muito bom. obrigado. Até a próxima.